Boa tarde, eu me chamo Pedro e meu grupo, que é formado por Adeildo Araújo, Antônio Neto, Rafael Bonfim e Vitória Alencar, nós vamos falar sobre o infanticídio, certo? Eu vou começar falando sobre o tipo legal infanticídio. O infanticídio, ele está previsto lá no artigo 123 do Código Penal, que diz: matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Tá, mas o que difere o infanticídio do ponto de vista legal do homicídio? Bem, o infanticídio nada mais é do que uma modalidade especial do homicídio. Por quê? Porque a pessoa vai precisar preencher determinadas características para que se encaixe dentro do crime de infanticídio. No caso, quem pode matar sob a influência do estado corporal é a genitora, é a mãe. Só quem pode matar sob a influência do estado corporal é a própria mãe, certo? Porque é a mãe que sofre desse estado, certo? E ela não pode matar, e ela vai matar no estado corporal o próprio filho. Não pode ser o filho de outra pessoa, e sim o próprio filho. Durante o parto, durante o momento do parto, ou logo após. Aí, a pena, como eu já falei, é a detenção de 2 a 6 anos. O que, se a gente for pegar lá no artigo 121, a gente vai ver que é uma pena bem menor do que é previsto normalmente para um crime de homicídio, que não... porque o objeto jurídico continua o mesmo. No caso, que é a vida, certo? O objeto jurídico aqui tutelado pelo artigo 123, da mesma forma que está previsto lá no artigo 121, é a vida. Só que, lá no artigo 121, a pena é de 6 a 20 anos. Então, já tem essa diferença entre um e o outro. Então, pode-se considerar que é uma modalidade especial de homicídio, certo? É um homicídio que a mãe, sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho, certo? Então, tem que ser provada que a mãe estava sob efeito do estado corporal, certo? E que, se ela não tiver, é considerado um homicídio comum e pode ter as qualificadoras que normalmente o homicídio normal tem. O básico é isso, mas uma grande pergunta que fica é se pode haver coparticipação, certo? No crime de infanticídio. Bem, quem pode ser os sujeitos ativos? A mãe é o principal sujeito ativo. Sem a mãe, não é possível se falar no crime de infanticídio, e que a mãe, como eu já falei várias vezes, deve estar sob a influência do estado corporal, certo? Mas também há o concurso de agentes, coautoria e participação, que no caso pode ser a parturiente e o médico executam o núcleo de matar o neonato, quer dizer, o médico e a mãe matam a criança, o bebê. Então, os dois participam juntos do crime, diretamente. A outra opção é a parturiente, auxiliada pelo médico, sozinha, executa o verbo matar, certo? Então, o médico auxilia de alguma forma, facilita de alguma forma o acesso da mãe a alguma coisa, ou presta algum serviço para ela que facilite o crime de infanticídio, e também o médico pode, e nesse caso, o médico também vai ser considerado coautor, tá bom? O médico, ele é induzido pela parturiente, ele vai sozinho executar a ação de matar. Pode acontecer essa situação também. A parturiente vai dizer alguma coisa, vai influenciar ele, vai dizer, é que esse filho vai estragar a minha vida, eu não posso ter esse filho, eu sou muito pobre, não tenho como bancar esse filho, eu não tenho como sustentar. E aí, o médico, tocado pela situação da mãe, acaba por matar também a criança, certo? Então, o médico, induzido pela parturiente, e sozinho, pode executar a ação de matar e é considerado infanticídio. O sujeito ativo, né, no caso, é o ser humano durante ou logo após o parto. Não pode ser antes do parto, porque se houver a tentativa ou a consumação de matar
o bebê antes do parto não é considerado infanticídio, e sim é outro tipo penal, o aborto, certo? Então, só para finalizar, certo? Falando sobre como é visto essa situação dos coautores e tudo mais em relação a pena. Qual a pena que cada um vai pegar? Bem, é de extrema. Tem uma discussão muito presente na doutrina sobre qual deve ser a pena do médico, por exemplo, e da mãe nessa situação. Bem, tem gente que acha que a mãe e o médico devem receber a mesma pena, a pena do infanticídio, certo? Independente de cada situação aí. E aí, por exemplo, na primeira situação, a parturiente e o médico executam o núcleo de matar o neonato. Nessa primeira situação, é considerado que os dois praticam o crime de infanticídio, certo? Então, é possível a situação e os dois são acusados de praticar o crime de infanticídio, tá bom? Agora, existe uma grande discussão sobre esse último ponto, o médico induzido pela parturiente isolado à execução de isolar. E também tem essa terceira situação, que o médico induzido pela parturiente isolado executa a ação matar. Nessa situação, o médico ele pode ser considerado um homicida, certo? E a mãe pode também alguns doutrinadores acreditam que a mãe ela será acusada de ter participação de coautoria no homicídio, certo? Porque foi o médico que executou a ação. E outra parte da doutrina acredita que não faz sentido, já que existe essa norma especial, o artigo 123, justamente para tratar de forma específica essa situação da mãe sobre a influência do estado corporal. Então, uma parte da doutrina acredita que, se for comprovado que a mãe está sob a influência do estado corporal, ela vai responder pelo crime de infanticídio, já que este tem a pena menor do que o crime de homicídio, certo? Não faria sentido a mãe ser acusada por o crime de homicídio, certo? Porque o crime que ela cometeu, no caso, teria a pena menor do que o crime de homicídio, já que ela teria praticado o infanticídio. E também, né, tem a situação também tem uma doutrina que também tem uma parte da doutrina que também considera que o médico e a mãe, nesse terceiro caso, também os dois vão responder pelo caso de infanticídio, porque envolve toda a situação, certo? Em que acontece o caso. Então, vai ser um momento de muita dor, um momento em que pode estar tanto a mãe como o médico muito afetados psicologicamente, né? Então, o médico, pela pressão, talvez, que a parturiente faça nele, ele acaba praticando o crime de infanticídio, certo? Mas, como eu já disse, existe uma parte também que acredita que o médico, nesse caso, praticaria o crime de homicídio e não de infanticídio, e a mãe, nesse caso, nessa terceira situação, e praticaria o crime de infanticídio, tá bom? Nesse caso aqui, nesse segundo caso, não há muitas discussões, porque, no caso, o médico vai responder por qual participação do crime de infanticídio, já que quem vai matar a criança será a própria mãe. A grande discussão está nesse primeiro e nesse terceiro ponto, porque o médico vai responder, os dois vão responder por infanticídio, ou o médico vai responder por homicídio e a mãe por infanticídio, ou a mãe aqui vai participar como o médico vai responder por homicídio e ela vai responder por qual participação no homicídio. É isso que causa
a grande dúvida, né? Uma grande discussão. Olá, boa noite. Meu nome é Ana Vitória. Eu vou dar continuidade ao nosso trabalho sobre infanticídio. Como o Pedro já apresentou algumas questões para vocês. Vou colocar aqui no slide para a gente acompanhar melhor. Sobre os objetivos periciais. Então, como vimos com o conceito e a legislação, a caracterização do infanticídio é um grande desafio da prática médico-legal, justamente pela sua complexidade e pelas dificuldades de tipificar o crime, conhecido, portanto, como a cruz dos peritos, justamente por essa dificuldade, cruz peritum. Então, nós vamos tratar no exame pericial em que serão orientados alguns elementos constituintes do delito para a gente poder caracterizá-los. Como eu coloquei aqui no slide para vocês verem, vamos sempre tentar buscar esses elementos justamente para conseguir diferenciar e caracterizar o delito e poder dar a conseguinte legislação e pena e os procedimentos que Pedro explicou bem para vocês. Então, será importante a gente analisar os estados do natimorto, o do feto nascente, o do infante nascido e o do recém-nascido. Esses diagnósticos são do tempo de vida. Também trataremos sobre a vida extrauterina, a causa da morte jurídica do morto infante, o estado psíquico da mulher, que é relevante, como vimos, e a comprovação do parto progresso. Nós vamos analisar todas essas questões que são objetivos do exame pericial para a gente poder realmente diferenciar e caracterizar o crime. Então, entrando nesse aspecto, eu vou iniciar aqui a conceituação do nato morto, que seria o feto morto durante o período perinatal, que, de acordo com a CID-10, inicia-se a partir da 22ª semana, com um peso fetal de 500 gramas, e mortalidade perinatal pode ter causa natural ou violenta. As causas naturais mais comuns são anoxia, anteparto, prematuridade, anomalias congênitas, doença hemolítica congênita, e também temos as causas violentas, que eu acredito que são aprofundadas no estudo do aborto criminoso, que acredito até que será outro seminário de um dos grupos. Então, essas são as situações do natimorto. Teremos que fazer um checklistzinho no exame pericial para ver se as situações cabíveis, mas seria essa questão de caracterização do natimorto. Agora, com o infanticídio, a gente também verifica durante o parto, que é necessário estabelecer as circunstâncias do estado do feto nascente. Em outras legislações, a modalidade de crime nesse estágio denomina-se feticídio. O feto nascente apresenta todas as características do infante nascido, menos a faculdade de ter respirado. Nós já estamos falando do feto nascente, que vai ter essa diferenciação, o feto nascente do infante nascido. Como veremos, o feto nascente apresenta todas as características dele, menos a faculdade de ter respirado. No infanticídio do feto nascente, as lesões causadoras de morte estão situadas na região onde o feto começa a se expor e tem as características das feridas produzidas em vida. Enquanto no infante nascente, ele acabou de nascer, respirou, mas não recebeu nenhum cuidado especial. Então, vai apresentar a proporcionalidade de suas partes, peso e estrutura habitual, desenvolvimento dos órgãos genitais, núcleos de ossificação femoepificiária e ainda outras características que eu vou detalhar melhor justamente por merecerem certa análise no exame pericial, que são meio que coisas chaves, assim, para a gente caracterizar o infante nascido, que seria o estado sanguinolento, o induto sebáceo, o tumor do parto, cordão umbilical, presença do mecônio e a respiração autônoma. Tendo esse checklistzinho, como a gente vai ver no exame pericial, para tentar descobrir exatamente, poder caracterizar o que houve, nós temos que fazer tipo um checklist para ficar boa análise, né? Para a gente conseguir realmente estabelecer no exame o que foi a causa da morte, o crime feito, o que ocorreu. Então, o estado sanguinolento, o infante nascido, ele não recebeu nenhum cuidado de limpeza. Então, ele vai ter o corpo total, parcialmente,
por sangue de origem fetal ou materna. Para que configure esse elemento logo após o parto, esse estado apresenta como de maior significação no diagnóstico do infante nascido. Ou seja, nós teremos esse estado bem como uma característica, uma chave bem forte, porque o sangue, o infante ainda totalmente coberto, vai caracterizar o logo após o parto. Então, é um grande parte do diagnóstico. No Induto Sebáceo, a gente também chama de vernix cossetum, não sei se não deve estar certo, mas também é chamado assim. É uma tonalidade branco-amarelada que recobre grande parte do corpo do infante, principalmente no pescoço, na axila, nas pegas unguinhas e polipítidas. Ela tem uma consistência untosa e serve de proteção à epiderme do feto na vida intrauterina. São características, né, que a gente explica, dá um detalhamento, mas para ter uma noção, porque vão ser necessárias, né, no exame pericial. Em continuidade, nós vamos ter o tumor do parto, que nem sempre está presente no infante nascido ou no recém-nascido. Trata-se de uma saliência de cor violácea no couro cabeludo do recém-nascido, em fase da pressão exercida pelo anel no colo uterino. Sua localização varia de acordo com a posição da cabeça. Forma-se durante o trabalho de parto e desaparece geralmente em torno de 24 a 36 horas após o parto da criança. É de natureza serossanguinolenta e sua regressão começa a partir do primeiro dia. Nós vamos ver, quando formos analisar os dias do recém-nascido, que realmente vai tendo uma redução, uma diminuição desse tumor do parto. E todas essas questões são importantes para a gente poder estabelecer no exame pericial a ocorrência, né? Como como podemos caracterizá-la. Então, a gente sabe que esse tumor do parto, ele vai apresentar no início, assim, dos 24 a 26 horas, ele desaparece geralmente após o parto do nascimento da criança, e que vai começar a regredir. Mas é possível, sim, a gente identificá-la justamente pela sua cor, pela sua, como diz assim, sua cor e onde vai estar, né, a pressão exercida do anel do colo. Então, essas coisas são importantes para a gente, a caracterização, justamente para a gente identificar. Teremos também o cordão umbilical, que é outro elemento muito valioso no diagnóstico de infante nascido, principalmente se ele ainda estiver preso à placenta, né? Então, esse cordão, que mede cerca de 50 centímetros, liga o feto à placenta, tem um aspecto úmido, brilhante, tonalidade branco-azulada, o cordão umbilical, né? Então, com o passar dos dias, ele vai começar a secar e perder o brilho e se achatando até formar uma fitinha cinzenta, que vai cair, né, em torno do 7º dia, mais ou menos isso. Então, ele é muito importante para o diagnóstico, para ser diferente entre o infante nascido e o recém-nascido, como veremos. E ainda assim, orientará na perícia, na idade do recém-nascido. Então, o simples corte do cordão e seu tratamento habitual podem descaracterizar o infanticídio pela evidente lucidez da mãe. Como nós também veremos, é muito importante o estado psíquico da mãe. Então, isso poderia ser uma questão para descaracterizar o infanticídio. Então, a ruptura espontânea do cordão sem ligatura e a ausência de lesões violentas falam em favor do infanticídio por omissão de cuidados. Então, todos esses pontos são importantes a gente caracterizar e analisar, porque eles vão fazer diferença no resultado, no diagnóstico final, no que foi que ocorreu. Por isso é importante a gente caracterizar. A presença do mecônio no intestino delgado e na parte inicial do intestino grosso do infante nascido, existe uma substância espessa, pegajosa, de tonalidade verde escura, conhecida como mecônio. E no sofrimento fetal pode haver evacuação dessa substância durante o parto ou mesmo na cavidade uterina. Então, também pode ser um elemento para conseguirmos analisar toda essa questão do infante nascido. E ainda sobre a respiração autônoma.
Só é infante nascido quem respirou. Se não respirou, teve morte durante o parto ou intrauterinamente, e por isso é feto nascente ou natimorto. Logo, ter a respiração autônoma realmente é um diferencial para a gente poder caracterizar como infante nascido. Essas provas de avidez da respiração serão vistas mais adiante. Entrando um pouco agora sobre o recém-nascido, como eu já tinha dado um pouco de um adiantamento, nós teremos que o recém-nascido é caracterizado pelos vestígios comprobatórios da vida uterina. Então, o recém-nascido ele tem um estágio que vai desde os primeiros cuidados após o parto, até aproximadamente o 7º dia do nascimento. Isso é um conceito muito importante, é puramente médico legal, até porque, se for em questão da pediatria, seria considerado até o 30º dia, que seria completamente aceitável e cabível sob o ponto de vista clínico-terapêutico. Mas, assim, no tocante ao exame pericial, o que a gente precisa entender nos requisitos para entender o checklist que eu venho falando, essa data que é importante, que seria logo após o parto, os primeiros cuidados, até aproximadamente o 7º dia. Para o conceito médico-legal, pericial, isso seria um elemento da prova do estado do recém-nascido. Então, embora atenuadas, o recém-nascido pode apresentar as características de infante nascido, menos estado sanguinolento e o não tratamento do cordão umbilical. São questões que, se não organizados, podem realmente confundir. Por isso, a gente faz o checklist de mais de uma questão para poder caracterizar. Então, algumas horas ao fim do primeiro dia, o recém-nascido vai apresentar a involução do tumor de parto, presença de induto sebáceo, coto do cordão achatado e começo da formação da orla de eliminação, expulsão do mecônio e início de mielização do nervo óptico. Nós vamos ver que a cada dia vão tendo situações, então vai ser possível a gente conseguir identificar se foi um infante nascido, se foi um recém-nascido, justamente por esse checklist que a gente vai caracterizando e diferenciando e vendo se houve, se não teve, como é que foi feito, para ver o dia também exato. Então, essas coisas são muito importantes no exame pericial para a gente conseguir diferenciar e conseguir chegar a um laudo. Então, isso seria no primeiro dia. Já no segundo dia, o tumor do parto vai estar mais reduzido, como eu falei, ele vai reduzindo. Então, no segundo dia, a gente já vai conseguir perceber essa redução. Vai ter o início de uma descamação epidérmica do tórax e do abdômen, a presença do mecônio e a dissecação do colo do cordão umbilical mais acentuada. Ele também vai tendo na sua trajetória, vai ficando mais afinando, vai mudando sua tonalidade, vão mudando as coisas. Então, a gente vai vendo que essas coisas são importantes e são detectáveis, né, para a gente conseguir chegar a um laudo. No terceiro dia, a descamação epidérmica vai estar mais pronunciada, o coto do cordão umbilical inteiramente dissecado e de aspecto coriáceo, fino e mumificado, o tumor do parto pouco acentuado e a eliminação do mecônio. Já no quarto e quinto dia, nós já teremos uma descamação epidérmica, uma queda do coto do cordão umbilical, desaparecimento do tumor do parto, nervo óptico inteiramente milenizado. Ou seja, aqui a gente já consegue ver claramente que, assim, os dias realmente vão fazer diferença. Porque, tipo assim, o cordão umbilical já vai ter caído, já vai estar caindo ou caído, que é até mais ou menos o 7º dia, se não me engano. Então, a gente vai vendo que essas questões fazem diferença e que são claramente, assim, não palpáveis, assim, no sentido de detectáveis, né? Então, justamente para a gente poder deixar bem fechadinho o dia, como foi que ocorreu, para poder caracterizar como recém-nascido e não como infante nascente. Esses erros mais comuns são no início, assim, né? Pela questão do sangue, assim, mas quando a gente faz um checklist geral, a gente já, assim, a partir do segundo, terceiro dia, já fica uma coisa difícil de ter essa confusão, já que não tem essas, tipo assim, começam a ficar bem claras, né, o que ocorreu, o período, em que período ocorreu.
Então, no sexto e sétimo dia, nós vamos ter uma reciticidade da cicatrização umbilical, da cicatriz, né? E uma descamação epidérmica, início da obliteração dos vasos umbilicais. Que já vão estar realmente, já vai ter caído nessa situação o cordão umbilical, né? Nós vamos ter a descamação epidérmica e os vasos umbilicais vão começar a obliterar, né? E do oitavo dia em diante, a obliteração dos vasos umbilicais e descamação da epiderme até o 10º dia. Então, a gente consegue ver que é possível, sim, estabelecer o dia, como foi, com essas situações, com esses checklists que são feitos justamente para chegarmos a um consenso do que aconteceu. E essas coisas são muito importantes para o exame pericial, para dar um diagnóstico correto, completo, e também para a questão da legislação, né, como foi abordado. Os meninos vão dar mais enfoque e continuidade nessas questões, como eu falei, eu nem passei aqui esse aqui, mas é só para vocês acompanharem, né? A questão do natimorto, do feto nascente, o feto nascido e recém-nascido que eu falei. Eles vão dar uma continuidade justamente na questão, nas outras, né? Que são elementos também constituintes do delito, que seria a vida extrauterina, a causa jurídica da morte do infante, estado psíquico da mulher e a comprovação do parto e o progresso. Então, todas essas questões são objetivos periciais e nós vamos dar continuidade. Espero que tenham gostado, entendido também a importância dessa questão de caracterizar cada situação. Fazer esse checklist é muito importante. E é isso. Obrigada. Olá, senhores. Meu nome é Guilherme Nogueira de Holanda e após a exposição do trabalho no assunto objetivos periciais da nossa colega Vitória, eu vou continuar a exposição acerca do tema provas de vida extrauterina, né? E aí a gente tem alguns pontos principais, né, para percorrer durante essa exposição, que são os conceitos, as provas ocasionais e as provas dosimáceas. Vamos lá. Acerca do conceito, né? Para o conceito correto do crime, para o estudo correto do crime de infanticídio, faz necessário o estudo da possível vida do recém-nascido antes de ele ser expelido, né? Ou até no momento dele ser expelido pelo útero materno. Pois se restar caracterizado que há uma possível vida, né? Então esse diagnóstico do infanticídio ele se torna juridicamente importante e daí vem implicações jurídicas, né, interessantes para o mundo real, né? E aí a vida extrauterina apresenta principalmente pela respiração autônoma do infante, né? E aí e essas profundas modificações são capazes de oferecer, né, essas profundas modificações internas relacionadas à respiração, elas são capazes de oferecer ao perito algumas condições de diagnóstico de vida independente. E esse diagnóstico de possível vida independente é feito através da comprovação da respiração do feto, pelas chamadas provas ocasionais, que vamos ver mais à frente, e também pelas provas dosimáceas, né? E aí eu já inicio com essa pergunta aqui, né? Se para a comprovação da vida extrauterina, somente a respiração autônoma é primordial. E aí eu posso adiantar para os senhores que alguns autores afirmam que a respiração não é fator primordial de verificação ou da não existência ou existência de vida extrauterina, porque, segundo os mesmos, pode ocorrer vida apneica, que eles chamam. Apneica vem de vida sem respiração, né, de apneia. Então, alguns autores defendem que pode haver vida, né, extrauterina sem a respiração, né?
Mas, deste modo, se faz necessário as provas ocasionais e dosimácias. E aí eu não vou diferenciar, porque fica muito específico a respeito das provas dosimácias diretas e indiretas, o que não vem ao caso agora, porque é um pouco mais complexo para o nosso objetivo, né? Então, vamos lá. São as chamadas provas ocasionais, né? Essas provas, em algumas circunstâncias, apresentam um grande valor para uma provável confirmação de existência de vida extrauterina. Tais provas, elas possuem uma extensa configuração, sabe? São diversas provas, mas as mais comuns eu posso enumerar aqui para os senhores, né? Por exemplo, a presença de corpos estranhos nas vias respiratórias é uma das provas ocasionais, né? E nesta modalidade de prova ocasional é necessário que se faça o exame da traqueia, né? Como os senhores podem ver aqui numa radiografia, há um botão na traqueia de uma radiografia feita numa criança, né? E aí é necessário o exame dessa traqueia, dos brônquios e dos pulmões do infante, né? Para a investigação dos indícios de crime por sufocação ou soterramento até, né? Então, nesses órgãos que eu citei, quando houver inspiração, aparecerão indícios de algumas possíveis, né, materiais ou substâncias obstruindo as vias respiratórias, né? Então, é um exame ocasional. Outro exame ocasional é acerca da presença de substâncias alimentares no tubo digestivo, né? Então, é o típico do crime provocado por infiltração de alimentos, como os senhores veem aí no slide, onde se coloca alimentos na boca do infante pela mãe, né, pela infanticida, como é chamado, sendo também a simulação dessa ordem de crime quase impossível. Outra forma de provas ocasionais, né, são as lesões encontradas, né, onde se o agente do crime espanca ou produz escoriações dos mais variados modos, as reações vitais do próprio corpo do infante serão encontradas no seu cadáver, né? Então, aí são associadas às provas que concluam pela respiração, serão de grande valor para a conclusão definitiva de uma possível vida extrauterina, né? Uma outra prova ocasional são os indícios do recém-nascimento, né? Onde torna-se óbvio que os sinais existentes de características, né, do recém-nascido ou de infante nascido provarão ou auxiliarão na prova da existência de vida autônoma. Contudo, somente os sinais de maturidade fetal pouco significarão para a configuração do crime de infanticídio, ok? Mais à frente nós temos, né, as provas dosimáceas, que são as mais comuns, assim, né, para a investigação de crimes de infanticídio. E aí elas se dividem entre as dosimáceas respiratórias e as dosimáceas não respiratórias, como os senhores veem aqui no slide. E o que consiste dizer o que é dosimácia, né? Então, dosimácia vem do grego dokimos, que seria eu provo, né? E são provas, basicamente, que são baseadas na respiração e nos efeitos que essa respiração causa no corpo do infante, né? Então, eu posso indicar para vocês, como está aqui nessa seta gigante aqui no slide, que existe um movimento lógico a partir do nascimento, né? A criança sai do útero da mãe, aí inicia a respiração pulmonar, e aí vem o fim da respiração feto-placentária, né? E depois o fim da alimentação feto-placentária, lá quando corta o cordão umbilical, né? O que dá uma sequência, né, lógica aqui, que eu pude, pelo menos, inferir de alguns estudos que eu obtive acerca do nascimento da criança, que podem, por mais que sejam simples, né, a explicação aqui,
mas que podem, né, clarear um pouco mais a nossa ideia, né, acerca do nascimento, e a partir de então, quando se dá a respiração para a aplicação das provas dosimáceas, né. Então, existem diversas provas dosimáceas, na verdade, né, e aqui eu vou citar as principais, né, até para o nosso objetivo e pela didática do nosso curso. Então, as principais eu vou citar, mas sem olvidar que existem diversas outras que também são utilizadas para a perícia médico-legal. Tá certo? Vamos lá. A principal, né, assim, a mais comum dosimácia, né, como prova de vida extrauterina, é a chamada dosimácia óptica, né. Nessa prova não existe grandes complicações. A mesma consiste na simples verificação, né, na simples inspeção do pulmão examinado, né, retirado o pulmão da pessoa que está sofrendo a perícia, do infante, no caso, e sendo que o pulmão que respirou, ele apresenta um desenho alveolar, que vocês veem aqui na primeira imagem, né, a imagem da esquerda, que é um pulmão que apresenta aqui um desenho alveolar, como o próprio texto fala, né? E o que não respirou, ele apresenta um aspecto mais liso aqui, né? Mais uniforme, como a literatura fala, né? Então, pode ver também que são uma superfície mais lisa, né? Digamos assim, com contornos bem definidos. Vamos lá. Outra prova de vida extrauterina através da dosimácia, que seria a gastrointestinal, feita por Breslau, né, onde se identifica a entrada do ar no tubo digestivo a partir do momento em que a criança respira, né. Então, a partir do momento que há a entrada do ar, né, na criança, e aqui investiga-se a entrada do ar no tubo digestivo, já com as primeiras respirações da criança, né? E esse teste ele se faz com a retirada, né, do aparelho gastrointestinal do infante, que vem aqui desde o esôfago, né, que se retira até o reto, né? E em seguida são colocadas as vísceras em um recipiente contendo água e onde se observa se elas afundam ou se elas boiam, né? Se elas ficam em cima ou embaixo do recipiente. E aí vão cortando as ligaduras e as várias porções do tubo digestivo vão cortando e vai verificando os segmentos se eles flutuam ou não. Se flutuarem, a prova será considerada positiva. Porém, ela só será assim, exitosa, esta prova, quando conseguir apenas o abdômen do infante, né? Caso contrário, não tem como, sem o abdômen do infante, não tem como fazer esse tipo de teste, né? E aí na imagem você vê, na radiografia, tem umas bolsas de ar aqui, né? Então, na dosimácia gastrointestinal, ele é retirado aqui o intestino do infante e feito esse procedimento que eu informei para os senhores, certo? Outro teste é a dosimácia auricular, né, que com a respiração do infante e os devidos primeiros movimentos da deglutição dele, né, de engolir, o ar penetra na cavidade do tímpano, né, do ouvido médio, através da tuba auditiva, e aí, com a obtenção da cabeça do infante, né, da criança, né, mergulhada dentro da água, e com bisturi, ou então uma agulha grossa, se faz uma punção no tímpano, demonstrando se o infante respirou, né? Ele sai de dentro da cavidade uma bolha de ar e ela se rompe, né? Na superfície do líquido, demonstra que houve a respiração, tá? Outra dosimácia bastante utilizada é a dosimácia histológica, né? Onde também denominada de tamasia, né? Essa prova poderá ser realizada em pulmões com estado normal e também em pulmões em estados putrefeitos, né? Por isso é considerada uma das mais perfeitas. Como é que faz, né? Coloca no microscópio o tecido pulmonar, né?
o pulmão que respirou, ele apresenta uma estrutura igual ao pulmão do adulto, assim, com dilatação uniforme dos alvéolos, né? Enquanto o que não respirou, né? Então, ele tem cavidades em seus alvéolos de forma menor, né? Eles chamam colabadas, né? Os peritos, um linguagem mais técnico, fala de que são alvéolos colabados, né? E quando é putrefeito, o tecido pulmonar, ele apresenta bolhas gasosas irregulares. Entretanto, quando não mais visível o tecido alveolar, né, os alvéolos, devido à evolução do estado putrefatório, eles são examinadas as fibras elásticas, né, por um método chamado método de Weiger, e aí esse método ele vai demonstrar se houve ou não a respiração, certo? Outra docimácia de relevância é a docimácia ciálica, né, que foi o Souza Diniz que desenvolveu, e aí baseia-se na comprovação da presença de saliva, né, o bebê, o infante, quando nasce, ele, com a deglutição, a verificação aqui de saliva no estômago dele, né, através da aplicação de alguns elementos químicos aí, que reagem com a saliva, né. Outra docimácia seria a docimácia alimentar, né, que aí consiste na identificação, né, em estudo visual ou microscópico, né, da existência de alimentos, né, dentro do estômago do infante, né. O que se deve ter cuidado é para não confundir os restos de alimentos, né, o qual essa prova visa, com o chamado induto sebáceo, né, que às vezes é usado na deglutição antes do nascimento do feto. E aí, através da identificação dessas substâncias de restos de alimentos, como leite ou então grânulos gordurosos no estômago do recém-nascido, dá um possível diagnóstico em favor da vida extrauterina. Outra docimácia é a chamada docimácia do nervo óptico, né, e essa tem um maior valor como determinante do tempo de sobrevida do recém-nascido e possui uma certa importância fundamental, né, em caso de espostejamento, né, partes, né, onde foram encontrados apenas o crânio do infante, né, desde que não apresente sinais de putrefação, né, que não esteja podre, digamos assim, né. Então, a prova é feita e se funda num estágio de mielinização do nervo óptico, né, que se inicia após o nascimento do infante. É um processo que nosso olho passa após o nascimento, né. Então, essa prova de docimácia, ele se passa através desse processo, né, desse estudo, desse processo. E esse fenômeno é iniciado 12 horas após o nascimento e se completa após 4 dias de nascido o infante, né, a criança. Mais à frente, temos a mais famosa, né, que é a docimácia hidrostática pulmonar de Galeno. Essa é talvez a mais utilizada na perícia médica, nos órgãos públicos, né, de perícia, pelo seu valor, né, digamos assim, valor em termos monetários mesmo, é bem barato e é bem efetivo, né. Então, essa modalidade de docimácia é a mais antiga, né, e mais prática, usada nos institutos de perícia. E por esses motivos é conveniente expor, né, ela por último aqui, que ela tem uma certa importância, e nela a gente observa que ela só tem validade até 24 horas após a morte do infante, né, pois após esse tempo vão começar a surgir gases oriundos do processo de putrefação do organismo, né. Então, o pulmão fetal, ele é compacto e sua densidade oscila, né, entre 1,040 e 1,092, e aí com a respiração, né, e a consequente expansão alveolar, seu peso permanece o mesmo, né, mas o volume aumenta, né, aumenta bem. E aí a densidade, ele chega a 0,70 ou a 0,80. E, naturalmente, né, a densidade da água é 1. Né?
E o pulmão que não respirou, ele não flutuará, né? Porque a densidade está maior do que a densidade da água, né? Que gira em torno de 1. E o pulmão que respirou, né? Que aí eu citei que vai a 0,70 ou 0,80 a sua densidade, ele flutua, né? Porque a densidade da água é maior, né? E aí essa prova ela se divide em 4, né? Aqui a gente vê o pulmão, né? Exemplos de pulmão que flutuou e pulmão que não flutuou, né? Então, essa docimácia, ela se divide em 4 fases, né? Na primeira fase, coloca todo o pulmão, todo o sistema respiratório em um recipiente, né? E aí verifica, né, se ele boia, né? Se ele flutua por inteiro, né? Se flutuar, foi positivo, né? Essa fase é considerada positiva. E se os órgãos não flutuarem, é necessário partir para a segunda fase, né? Então, na segunda fase, é mantido o bloco no fundo do recipiente, mas é separado o pulmão e as demais vísceras, né? Onde, se essas vísceras permanecerem no fundo e os pulmões flutuam, constata-se que a segunda fase é completa. Então, o bebê respirou. Se não, é necessário uma terceira fase. E aí, se os pulmões não boiarem na segunda fase, vão cortando, né, o pulmão em vários fragmentos, para verificar o comportamento do mesmo. Se os fragmentos flutuam, é considerada a fase positiva. Se não, vai para a quarta fase, né? Na quarta fase, a presunção rara, né, da respiração do infante, né? Então, ver os pedaços, né, digamos assim, que estão no fundo do recipiente, e aí comprime esses pedaços com os dedos para saber se existem bolhas misturadas com o sangue. Tá? São 4 fases na docimácia. E aí, como conclusão, né, dessa parte, é importante citar que existem diversas outras docimácias, né, e elas servem para enaltecer a importância da medicina legal no âmbito penal, né, e que é imprescindível essa ciência para fundamentar qualquer sentença judicial, né, que dá muito mais segurança para o juiz fundamentar a sua decisão após uma perícia bem realizada, né, e as provas médico-legais no crime de infanticídio possuem, como nós vimos nessa exposição, um vasto campo de possibilidades probatórias, como eu falei, não existem só essas que eu expus, né, essas são as principais, existem diversas outras, né, docimácia úrica, docimácia pleúrica, e diversas outras docimácias que servem para comprovar a vida extrauterina. Tá? Essa foi minha parte, o nosso colega Antônio Neto agora vai discorrer acerca do tema dele. Ok? Boa noite, pessoal. Quero saudar a todos que estão assistindo, em especial a professora. Estou dando prosseguimento aqui à apresentação de Guilherme e eu vou compartilhar a tela agora para começar o meu tema, que é a causa jurídica da morte, caso infanticídio. Vou compartilhar a tela só para acompanhar os tópicos no slide. Bom, está aí, causa jurídica da morte, e vamos iniciar. Começando pela introdução e as causas, tenho primeiro a destacar que todo esse trabalho é baseado em Genival Veloso de França, né, em seu livro Fundamentos de Medicina Legal. Essa é a sua obra em que estamos principalmente nos baseando. Então, no quesito da introdução em causas jurídicas da morte, no caso do infanticídio, primeiro ponto é que a morte natural se afasta totalmente dessa hipótese, uma vez que, lembrando, né,
mais uma vez, da definição de infanticídio, está prescrito no artigo 123 do Código Penal, em que ele fala que ele tipifica o crime em matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, a causa natural, ela não se encaixa aí de jeito nenhum. Então, a partir disso, cabe apenas, no caso ao perito, esclarecer se a causa mortis foi, no caso, acidental ou criminosa, que é justamente o que eu irei tratar no momento. Em relação às causas, na verdade, acidentais, elas podem ocorrer antes, durante ou após o parto. Dessa maneira, antes do parto, o feto, a morte do feto, terá como causa um traumatismo direto sobre a parede abdominal. Nesse caso, essas lesões terão possibilidades de serem diagnosticadas pela perícia, principalmente pela evolução verificada na sobrevivência. É o que ele trata principalmente no seu livro. No entanto, em geral, esses fetos tendem à maceração. E do que eu pesquisei, a maceração seria uma infecção ascendente no útero, que causa destruição do feto morto e retido na cavidade uterina, né? Essa parte do trabalho em que eu estou tratando, ela aborda muito termos técnicos de anatomia, próprios da medicina, vamos dizer assim. Então, algumas coisas eu acompanho, algumas nomenclaturas, estou acompanhando por um roteiro que eu tenho aqui. Mas eu quero passar, assim, o principal do tema, para que vocês possam compreender e levar o menos possível da parte técnica, porque a gente acaba não compreendendo diante do linguajar completamente diferente e uma ciência completamente diferente da que estamos acostumados e, de fato, estudando. Então, sim, haverá alguns termos técnicos aqui, principalmente no que tange a anatomia. Mas, dando continuidade, as causas acidentais podem ocorrer também durante o parto, que as situações seriam, por exemplo, de asfixia por descolamento prematuro de placenta, por enrolamento do cordão no pescoço, penetração de líquidos nas vias respiratórias e a compressão da cabeça em pelvis maternas estreitas são, então, essas as mais comuns, as modalidades mais comuns nesse aspecto de, durante o parto, uma causa acidental. Então, a figura do perito aí vai ser importante como um diagnóstico desses acidentes, a fim de não serem caracterizados como, então, infanticídio, né? E, por fim, em relação às causas acidentais, pode ocorrer também após o parto, que não são raras as vezes em que isso acontece, e se dá principalmente por hemorragia do cordão, traumatismo nos partos de surpresa, quedas ou qualquer outra forma de acidente que possa acontecer com a mulher que esteja grávida, né, no caso, diretamente atingindo o feto, né, o bebê. Já no que tange essas causas criminosas, elas vão partir diretamente do ponto das energias em que estudamos, das mais diversas modalidades de energia, como, por exemplo, as energias mecânicas, por contusão, compressão, ação de objetos perfurantes, também os pérfuros cortantes, cortes contundentes, além das energias físicas, né, por combustão e queimaduras, energias ainda físico-químicas,
por esganadura, estrangulamento, também afogamento, sufocação, confinamento, soterramento, e mais raramente envenenamento. E assim, no que realmente tange aqui a morte do recém-nascido, também se analisará o abandono em lugares inóspitos, ou seja, lugares complicados para sobreviver, realmente precários, e também certas situações, inanição, ação do frio, do calor e até mesmo animais de rapina. Só que, passando aqui agora, o que eu mais tratarei aqui é sobre esse infanticídio seguido de carbonização do cadáver, pois esse é o assunto em que o autor mais trata em sua obra. Ele foca muito nessa parte e existem muitos estudos interessantes acerca disso, apesar de que a causa, claro, não é boa, uma vez que dentro dessa temática não tem sido rara as vezes em que uma mãe, né, sobre o estado puerperal, assassina o seu filho e decide carbonizá-lo, a fim de eliminar qualquer que seja a prova, fazer com que as provas realmente desapareçam, as provas que, de fato, comprovariam o seu delito. Então, elas tentam eliminar isso. Entretanto, diante desse estudo da carbonização, após a morte do bebê, a gente pode analisar, no caso que vocês estão vendo aí, essas três situações. A primeira delas se resume a os casos de existirem apenas cinzas, que se dará basicamente pela possibilidade de se determinar se de fato é ou não humano, se há condições de saber se trata de um feto propriamente dito, mas sabe-se que então aí é uma situação mais complicada, porque de fato é mais difícil de identificação. Nos casos também, por exemplo, de serem carbonizados, né, que é o segundo aí, com partes moles e elementos ósseos, que vai analisar então se é possível estabelecer uma causa-morte, ou até mesmo uma identidade, ou seja, a causa-morte e identidade, porque aí já está um pouco mais claro. Foi semi-carbonizado, ainda há partes moles e elementos ósseos. Vamos ver mais à frente, especificamente, como isso poderia ser identificado. Por fim, nos casos de carbonização um pouco acentuada, a perícia terá até a possibilidade de afirmar se as lesões foram produzidas em vida ou até mesmo após a morte. Se, por exemplo, o bebê nasceu vivo, ou até mesmo qual o mecanismo da morte do infante. É esse o termo que o autor usa. Mas, enfim, aprofundando mais ainda sobre esse tema, e passando o slide, vamos aprofundar muito agora nesse estudo de Bonnet. Mas, claro, vou tentar passar de uma maneira mais simplista possível por cada ponto, porque, como eu falei, muita parte desse estudo é técnico, de uma linguagem que, para nós, do direito, obviamente, não são tão acessíveis. Então, nesse estudo de Bonnet, em especial, tendo por base essa obra do homicídio seguido de incineração de cadáveres e recém-nascidos, considerações médico-legais, podemos analisar, então, esse estudo da carbonização sobre 7 aspectos, e responder às perguntas de como é possível identificar um cadáver de um feto, por exemplo, que foi carbonizado,
Como pode se identificar? Então, existem essas 7 óticas, essas 7 concepções, em que se é possível, vamos dizer assim, analisar, mas vamos com calma de uma por uma. Nesse primeiro ponto, né, acerca da análise química das cinzas, a gente parte das distinções de cinzas humanas, né, e dos vegetais e também animais, que foi proposto mais por esse primeiro estudioso aí, que ele cita muitos, né, esse primeiro estudioso, que é Orfila. Não sei se é realmente esse o termo, né, repito que, de fato, eu não sei a pronúncia, mas esse é o nome que está no livro. Pude pesquisar que ele foi toxicologista e químico, ele era espanhol, e esse estudo dele acerca das cinzas humanas, vegetais, animais, giraram em torno do ano de 1845, foi quando aconteceu esses estudos. Então, ele chegou à conclusão, por exemplo, né, tirado do próprio livro, se diz: as cinzas de feto são de reação ácida e contêm grande quantidade de cianureto de ferro, de ácido sulfídrico e de fosfato de cálcio. Ademais, ele ainda fala que conclui-se, né, que as cinzas de madeira, além de apresentar uma composição diferente, são de quantidade e qualidades inferiores às cinzas fetais. Ou seja, já dá para se ter uma distinção, né, de como identificar isso através de uma situação de, na verdade, a partir de uma situação de carbonização. E mais adiante nos estudos, chegando a essa dupla de estudiosos, Simonin e Tivot, observa-se muitos pontos. Eles observaram muitos pontos, baseados até mesmo nesse estudo anterior de Orfila. A diferença do tempo de estudo é mais de um século. Eu destaco aqui 2, que estão descritos dessa maneira no livro. Uma das observações foi: os ossos calcinados de feto caracterizam-se quimicamente por uma relação cálcio-fósforo aproximada de 2 em uma proporção de fosfato de cálcio equivalente a 76/93% do total de cinzas. Outro ponto: a quantidade de fosfato que corresponde a um feto a termo de 3.500 gramas é de 129 gramas, ou seja, 36,5 gramas por quilo de peso. Ou seja, são observações bem técnicas, as quais, através dessas medidas, ele também usa a questão de temperatura, os elementos químicos encontrados, para definir bem a presença ou não de um vestígio humano, principalmente de um feto, diante dessa situação horrível de carbonização. O segundo ponto é peças ósseas entre as cinzas, como vocês estão acompanhando aí, tem como pioneiros esses 2 estudiosos, Oliver e Evrard, que foram os primeiros, na verdade, a nos mostrar, a nos esclarecer um pouco mais, em quesito de informação mesmo, sobre a possibilidade de um diagnóstico fetal através do achado de fragmentos calcinados do esqueleto. Entretanto, mais à frente, foi Miller, em 1946, que alcançou algumas deduções, vamos dizer assim. A primeira delas é que é sempre possível, sim, ele afirma, identificar cinzas, no caso nas cinzas, fragmentos ósseos ou ossos inteiros. No livro, na obra de Genival, ele até apresenta quais são esses ossos. Vou citar aqui, por exemplo, 2: arcadas orbitárias da frontal, ossinhos do ouvido, mais claro lá,
tem uma lista um pouco maior, mas eu não vou ficar lendo aqui muito isso, para que não fique cansativo. E, né, ele até destaca no livro que a diferença, por exemplo, entre o osso humano e o osso animal pode ocorrer de algumas maneiras, como, por exemplo, por um estudo histológico, né, que se avaliaria, no caso, a diferença, que no caso, por exemplo, pelo, acho não, certeza, pelo estudo histológico, a diferença, no caso, se dá pelos canais de Havers, era um nome utilizado assim que eu não sei pronunciar perfeitamente, mas esse estudo histológico acontece a partir disso. Já um estudo macroscópico, o recém-nascido ele não vai apresentar nenhuma de suas epífises soldadas às diáfises, o que, por exemplo, não acontece com os animais. Então, a partir disso, ele vai saber se é, por exemplo, um osso animal ou um osso humano. E também essa diferença pode se dar até pelas reações biológicas, os quais, usando-se de provas de anafilaxia, fixação do complemento ou de soroprecipitação. Enfim, por esse ponto é mais sobre isso mesmo. E acerca da idade fetal, ele não cita nenhum autor específico, como vocês podem ver que eu não anotei nada, que ele de fato não usa nenhum nome específico, mas ele afirma ainda que nos ossos, por exemplo, nos corpos, por exemplo, parcialmente carbonizados, a idade fetal ela pode sim ser calculada pela estatura do cadáver quase inteiro. Isso pode ser pelos núcleos de ossificação, pelo comprimento, pela relação dos ossos do crânio com a mandíbula, por exemplo. A estatura fetal ela pode ser contada após os 5 meses, principalmente. Isso se daria por um cálculo, né, uma divisão entre o feto, o que o feto estaria medindo, por 5. Dividiria por 5. Por exemplo, se um feto mede 25 centímetros, pegamos esses 25, dividimos por 5, então dará 5. Resumindo, ele teria a idade de 5 meses lunares. Esse é o parâmetro que ele coloca em relação a essa idade fetal e essa possibilidade de sabermos a idade através do tamanho do feto, da criança. Ademais, nesse ponto, ele destaca alguns pontos radiológicos de ossificação para saber também sobre essa idade fetal, digamos assim. E a tabela também está toda disponível no livro, que é bem técnica e específica. Indo para o próximo ponto, em relação à estatura fetal, é algo mais matemático, além também um pouco técnico em relação à anatomia. Por exemplo, pelas formas desse perdoe-me o cansaço, mas pelas fórmulas desses dois cientistas, Baltazar e Devier, a fórmula se dá, por exemplo, eu trouxe só uma das fórmulas, que é estatura igual a diáfise femoral vezes 5,6 mais 8 centímetros. Isso é uma das formas que se usa para saber a estatura fetal. Outra forma também, que é proposta, no caso, por esse cientista, o Sidney Smith, também trouxe um exemplo delas, que seria a estatura
igual a diáfise femoral vezes 6,71. Ele não explica muito o porquê dessas fórmulas, ele simplesmente demonstra na obra, assim também como eu estou trazendo para vocês. É basicamente isso, esse ponto. Já em relação ao sexo fetal, perdoe-me, em relação ao sexo fetal, quando, por exemplo, a genitália externa escapou da ação carbonizadora, ou seja, a parte genitália do feto não foi de fato carbonizada, como o restante do corpo, então não se tem muito mistério. Ou é do sexo masculino ou é do sexo feminino. Entretanto, quando isso não acontece, né, quando é o contrário, mas se restam, por exemplo, fragmentos cutâneos, o diagnóstico é feito justamente por essa cromatina sexual de Barr, que é o autor que eu estou citando aí no slide. Ou seja, com corpúsculos ausentes no sexo masculino e presentes no sexo feminino. Isso se consegue identificar justamente por essa cromatina sexual. No demais, assim, se houver as partes ósseas, por exemplo, resta então a perícia nessa situação, o diagnóstico a partir de características encontradas nos côndilos occipitais, nos ossos da pelve e no ângulo sacrolombar. Isso é o que o ponto descreve. Nas características raciais do feto, né, vai se analisar justamente, ou melhor, se investigar a melanina da pele, ou seja, por essa investigação da melanina da pele, proposta por esse cientista, aí descrito no slide, é encontrado nos indivíduos de cor negra, da camada basal e na camada granulosa da epiderme. Basicamente é isso. No último ponto, finalmente, em relação à respiração autônoma, ele, pelo que eu compreendi, ele meio que não considera muito esse último ponto, porque ele descreve dessa maneira no livro. Nos casos de carbonização, as docimazias hidrostática pulmonar de Galeno e histológica de Baltazar não se prestam a nenhum esclarecimento válido. Ele coloca isso. E, para concluir justamente, o que se deu por esse estudo estão descritas aí no slide, que realmente pode-se concluir, de fato, que sempre é possível encontrar entre as cinzas de um feto os rochedos, os arcos neurais, os ossículos do ouvido e o corpo do esfenoide, através dos ossos de extrema resistência à ação do fogo. Permite-se o diagnóstico da espécie humana. Então, sim, de fato é possível, através desse estudo dos ossos, que tem justamente a resistência à ação do fogo, é possível identificar se ali de fato é um humano, como a gente tratou aqui de diferenças, se podia ser uma madeira, ou se poderia justamente até ser um animal, mas sim é possível identificar se a espécie é humana, principalmente também por esses aí destacados. Justamente em relação ao último ponto da respiração autônoma, ele conclui mais uma vez, né, ele só reafirma praticamente que as docimásias de Galeno e a histológica de Baltazar não possuem valor de diagnóstico médico legal. Então, pelo que de fato eu entendi, isso não é de fato considerável. Os demais, né, a idade, a estatura, o sexo e a cor do feto, podem ser apreciados e se mostrarem de grande significação na esfera legispericial. Então, basicamente é essa consideração que eu tenho a dar.
Espero que tenham compreendido. Como eu falei, há muitos termos técnicos tratados, claro, com mais precisão na anatomia, diante de todo o estudo da medicina, mas tentei ao máximo trazer para vocês a explicação mais simples possível e também do que eu compreendi em relação à causa jurídica da morte no infanticídio. É isso e obrigado. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Varelo Bonfim e eu vou dar continuidade à nossa apresentação. Anteriormente, meu amigo Antônio falou de um dos objetivos periciais, que é a causa jurídica do infanticídio. E agora eu vou continuar os objetivos periciais e vou falar acerca de outros dois, que são o estado psíquico da mulher, que é realizado um diagnóstico pelo perito do chamado estado puerperal, e também da comprovação do parto pregresso, que é feito um diagnóstico do puerpério ou do parto recente ou antigo da autora. Vamos lá. Antes de começar, eu quero falar algo que já foi bem debatido sobre meus colegas anteriormente, que é a tipificação do delito do infanticídio, que no seu artigo 123, ele traz textualmente que matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Nesse texto, entende-se que faz-se necessário conjugar esses três elementos de matar o filho, o próprio filho, durante o parto ou logo após, e também estar sob a influência do estado puerperal. Esse estado puerperal deve ser muito bem analisado pelo perito para, com sua atestação, tipificar devidamente esse crime. Bem, com isso, o estado puerperal foi admitido pela legislação para tipificar esse crime de infanticídio e atenuar a pena do agente agressor. Seria a condição biopsicossocial do estado puerperal, justificado pelo trauma psicológico, pela pressão social e pelas condições do processo fisiológico do parto desassistido, que geralmente envolve a angústia, aflição, dores, sangramento e extenuação, cujo resultado traria essa confusão na mãe e capaz de levá-la a cometer esse gesto criminoso. Dando continuidade, faz-se necessário falar um pouco sobre a diferença entre puerpério e o estado puerperal, porque, de acordo com a medicina, o puerpério seria o período de tempo entre a dequitação placentária e o retorno do organismo materno às condições pré-gravídicas, e geralmente dura 6 meses, seria justamente o momento do parto até as condições pré-gravídicas, ou seja, quando a mulher volta à sua primeira menstruação. E geralmente dura 6 semanas. Já o estado puerperal, que é o que se admite no crime de infanticídio, que é admitido no crime de infanticídio, é uma alteração temporária em mulher previamente sã, com colapso do senso moral e diminuição da capacidade do entendimento, seguida de liberação de instintos, culminando com agressão ao próprio filho. E isso seria o conceito do estado puerperal. Assim, eu trouxe uma observação de Deltan Croce acerca do estado puerperal, que ele diz que, modernamente, o entendimento da medicina legal pátria admite, por influência do estado puerperal, o que, via de regra, pode ocorrer com gestantes aparentemente normais, física e mentalmente, que, estressadas pelos desajustamentos sociais, dificuldades da vida conjugal e econômica, enfim, uma série de fatores situacionais constituídos pelas perturbações psicológicas da adaptação à natalidade, que determinam enfraquecimento da vontade, obnubilação da consciência, podendo os sofrimentos físicos e morais acarretados pela deliverance levá-las a ocisar o próprio filho durante ou logo após a mesma. Essa observação nos traz a ideia de que
o estado psíquico do parturiente deve ser muito bem analisado pelo perito para garantir que seja feita a decisão justa no atestamento desse estado mental do agente agressor. Também eu trouxe uma observação de Robson Guimarães, que é um dos teóricos da medicina legal, e ele tem um livro acerca do infanticídio. E ele entende que é fato biológico bem estabelecido que a parturição desencadeia uma súbita queda em níveis hormonais e alterações em bioquímicas no sistema nervoso central. A disfunção ocorreria no eixo hipotálamo-hipófise ovariano e promoveria estímulos psíquicos com consequente alteração emocional. Em situações especiais, como nas gestações conduzidas em segredo, não assistidas e com parto em condições extremas. Uma resposta típica de transtorno dissociativo da personalidade com desintegração temporária do ego poderiam ocorrer. Ou seja, todos esses fatos propiciam a autora do crime cometer esse delito, que seria justamente essas alterações hormonais, uma súbita queda em níveis hormonais, acarretam toda essa situação, ainda mais em gestações em segredo, que não tem assistência médica, e também em condições extremas, que geralmente são mulheres que fazem o parto e estão sozinhas. Dando continuidade após esse entendimento de Robertson, eu vou falar agora sobre o que é analisado pelo perito, pelo legista, na análise do estado puerperal, para garantir que, de fato, ocorreu. Assim, o exame pericial deve apurar se o parto transcorreu de forma angustiante ou dolorosa, se a parturiente, após ter realizado o crime, tratou ou não de esconder o cadáver do filho, ou se ela se lembra ou não do ocorrido, ou se simula, se a mulher tem antecedentes psicopáticos ou se suas consequências surgirem no decorrer do parto, e por fim se há vestígios de outra perturbação mental cuja eclosão durante o parto ou logo após foi capaz de levá-la a praticar o crime. Assim, a gente entende que essa análise do perito deve ser cuidadosa para garantir esse estado psíquico do mesmo, porque a lei brasileira ela dá um relevante valor ao grau de discernimento da autora durante ou logo após o parto, para garantir fielmente a falta de capacidade da autora discernir e matar o seu filho por impulsos violentos. Assim, com esse entendimento, a pena diminui bastante no que se refere ao crime de homicídio, porque são uma pena de detenção de 2 a 6 anos. Analisados esses exames acerca do estado puerperal, eu vou falar um pouco sobre o exame de parto pregresso. Como um dos últimos objetivos periciais, que é para garantir que realmente houve um parto anterior ou antigo, e atestar justamente esse parto que vai incidir juntamente com o estado puerperal. E nesse exame leva-se em conta o estado geral da mulher, o aspecto dos órgãos genitais externos, a presença de corrimento genital, o exame dos órgãos genitais internos pelo toque, a evolução uterina, o aspecto das mamas, a presença de colostro ou leite, as paredes abdominais com vergões e a pigmentação clássica, os exames de laboratório para comprovação dos lóquios, induto sebáceo, colostro, leite e mecônio. Todas essas análises são realizadas pelo perito para garantir que houve mesmo um parto anterior, recente ou antigo. Caso haja a morte posterior da mãe, o perito deve, além dessas atitudes levadas pelo legista, ele também deve analisar o exame histopatológico do útero, do ovário e até mesmo da hipófise.
Bom, concluindo esses dois objetivos periciais, essas duas características dos objetivos periciais no crime do infanticídio, faz-se necessário entender que essas análises têm extrema importância. Todas as análises do objetivo pericial no infanticídio têm extrema importância, visto que ela traz um esclarecimento no crime para ter uma sentença bem fundamentada pelo juiz e que garanta a justiça para o nosso sistema. E todos esses, toda essa análise do perito deve tomar em conta as condições de natimorto, o feto nascente, o infante nascido e recém-nascido, das provas de vida extrauterina, da causa jurídica da morte, do estado psíquico da parturiente e, por fim, do diagnóstico do parto pregresso. Tudo isso garante essa análise fiel e, de fato, para garantir a devida tipificação do crime e, posteriormente, a aplicação da devida pena. Agora, eu vou passar a palavra para Adeildo, que ele vai falar um pouco sobre a causa indígena acerca do infanticídio. E é isso, obrigado. Boa noite, professora Lília. Boa noite, demais colega do trabalho, sobre infanticídio. Boa noite também para os demais colegas. São atualmente agora 20 horas e 19 minutos. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa, se a voz está um pouco fanha, porque eu estou de virose, já faz uns 3 dias que eu estou de cama. Depois que eu peguei um Covid, fiquei bom 4 semanas atrás, aí já pego uma virose para arrebentar de novo. Mas faz parte. Então, o que eu posso dizer é que, se Deus quiser, vou melhorar. Enfim, o último tópico do nosso trabalho, infanticídio, é justamente a parte que eu vou falar agora, que é a parte de infanticídio indígena. Apesar de ter esse nome, infanticídio indígena, a gente não pode achar que estaria enquadrado esse tipo de infanticídio ocorrido nas aldeias indígenas no Código Penal, que define lá o infanticídio. Mas, como os colegas já falaram, que é a mulher no estado puerperal, ou logo após, vem a matar a criança. Um crime próprio, em relação à gestante. No caso esse termo infanticídio indígena, ele leva mais em consideração o aspecto cultural. Algumas culturas, em algumas tribos indígenas isoladas, ainda, principalmente ali no norte do Pará, na Amazônia, ainda há, a gente pode falar, ainda há tribos indígenas, comunidades indígenas que têm esse tipo de tradição, esse tipo de cultura. Mas, diferente do infanticídio, que, como eu falei, é um crime próprio da mulher gestante em estado puerperal, esse infanticídio indígena é de crianças. Pode chegar a configurar um tipo de infanticídio propriamente dito? Pode. Mas pode também caracterizar por abandono de incapaz, quando por pressão da comunidade indígena, dos líderes da comunidade, abandona-se a criança para a própria sorte na floresta, para vir morrer. E pode também caracterizar homicídio simples, ou qualificado, tanto faz, que é quando pega ali uma criança e simplesmente mata, sem ter essa situação do estado puerperal. Uma criança com 3, 4 anos, a família pode ter resistido e em algum momento ali via fazer essa prática. Mas, enfim, como foi dito, essa parte de infanticídio indígena, ela ocorre justamente em algumas tribos no norte, por razões de quê? Quais são os fundamentos disso? Por questões de a mãe não ter condições de cuidar de 2, 3 filhos ao mesmo tempo. Então, para não fragilizar a comunidade, os caciques, os líderes da aldeia determinam que haja esse sacrifício. De repente, a criança nascer com alguma dificuldade que ela impeça ela de ter um desenvolvimento completo e saber se proteger na floresta. Então, nesse caso, também pode acontecer. Às vezes, quando nasce crianças gêmeas, aí uma tem que vir a ser sacrificada. Enfim, dependendo da tribo, há uma certa
possibilidade de ocorrer esse tipo de conduta. Mas aí a gente coloca aqui a seguinte questão: olha, como é uma questão cultural, né, a que ponto deveria o Estado intervir, né, nessas situações? Há uma polêmica muito grande, né, de como o Estado deve, né, agir para tentar desmotivar ou impedir que essas práticas continuem ocorrendo. Existem pessoas, né, que seguem um pensamento, né, que a gente vai chamar aqui de culturalismo mais radical. E essas pessoas defendem que a cultura tem que ser respeitada, em hipótese alguma, o Estado, né, tem que vir intervir nessas comunidades, que é a cultura delas, tal. E tem outra corrente que defende, não, em virtude dos direitos humanos, do constitucionalismo, né, do universalismo ético, né, o que o Estado tem que fazer é tentar proteger essas vidas também. Então, buscar meios para que realmente essas pessoas, né, essas crianças, venham a sobreviver, não sejam, né, vamos colocar assim, mortas por questões culturais. E aí você vai ter esse conflito aí, cultura, né, e direitos humanos, né, cultura e vida, né. Então, eu peço desculpa porque realmente estou bem cansado. Mas vamos lá. A Constituição Federal, a brasileira, ela reconhece a cultura, né, e a defesa da cultura indígena. A Constituição protege, isso aí no artigo 231, né, a ONU, né, também já se referiu nesse ponto de que, né, os direitos humanos, a vida, é algo que tem que ser colocado em prioridade. O STF também já disse, né, que a questão da cultura, né, apesar de ser um bem jurídico tutelado pela Constituição, não é absoluto, então vai ter que ser feito esse sopesamento, né, em relação à cultura e o direito de vida da criança, né. Eu acho que esse debate ainda vai ser muito longo, né, para chegar numa conclusão. Então é isso. No aspecto penal, vamos colocar assim, a gente vê que a própria lei de Estatuto do Índio, ele coloca o índio lá em situações de integração, né? Nós teremos o índio totalmente desintegrado, o índio em estágio de integração e o integrado. E aí é justamente dessa integração que vai levar, né, ao aspecto penal. Quanto mais integrada a sociedade o índio vai estar, mais, né, vai estar sujeito às regras, né, às normas do direito brasileiro. Então, basicamente, de início, é isso que a gente pode dizer. Alguns autores criticam isso, né, entendem que essa visão de integração não seria a mais adequada. O ideal seria que se discutisse essa questão dentro do culturalismo mesmo, não por questão do índio ser, né, menos desenvolvido do que a sociedade não índia, vamos colocar assim, né. Então, a polêmica para tudo quanto é lado. Tem um caso que aí, né, que aí também é defendido por algumas pessoas, e alguns pensadores, pessoas que tratam, né, dessa questão indígena, sobre como deveria ser essa intervenção do Estado, né. Praticamente, algumas pessoas defendem que essa situação não pode ser drástica, não pode simplesmente chegar e o Estado intervir, sair prendendo os índios que cometem esse tipo de comportamento de acordo com a sua cultura e encarcerar todo mundo. Vai ser de uma forma, né, drástica que vai resolver o problema. Mas muito pelo contrário, vai ser pensando, né, que a cultura é modificada a médio e longo prazo, né, que pode trazer resultados mais satisfatórios. Tem um caso de 1950, um negócio desse, no estado de Mato Grosso do Sul, em que uma comunidade lá teve contato direto com a aldeia lá, tentaram, né, mostrar, né, a parte, né, de desenvolvimento da agricultura, do solo, como é que faria para produzir mais comida, aproveitar os recursos naturais.
E no longo prazo, né, lá no Mato Grosso do Sul, a tribo que tinha essa prática de matar a criança, né, deixou de existir, e isso durou aproximadamente uns 40 anos, né, depois que eles realmente ficaram mais familiarizados com as normas e com técnicas também de proteger a sua própria comunidade. Então, aquela criança que vinha com um defeito, a mãe sozinha, deixou de ser encarado como um risco para aquela comunidade. Então, tem pessoas que dizem que essa é a solução. Você trabalhar dentro dessa perspectiva e que a cultura tem que ser modificada lentamente. E vai ser justamente conversando, né, com a comunidade indígena, mostrando alternativas, né, o convencimento ali dos argumentos que foram colocados, né, a prática, né, do desenvolvimento local, que pode chegar a vir trazer, né, soluções para essa problemática. Apesar que a gente sabe que na Amazônia ainda e no Pará, há na faixa de pouco mais de 200 aldeias ainda, calcula-se, que vive totalmente isolado. Então, para isso aí ainda vai levar um longo tempo, né? E é aquilo, né? O Estado não pode chegar e intervir, né, de forma brusca. Tem que justamente buscar o consenso, né? Buscar realizar a coisa, né, de uma forma bem ponderada, de uma forma bem, né, justa, para que não, né, descaracterize a própria cultura local e nem gere conflitos indesejáveis, né? Porque, às vezes, lá no norte, conflito com índios é bem costumeiro. Então, não é salutar, né, buscar conflito com as comunidades indígenas, muito pelo contrário. Através, né, da FUNAI, através de entidades, né, das organizações civis, né, você chegar ali e entrar em contato com essas aldeias indígenas, com essas comunidades indígenas, e ao longo, né, ao passar do tempo, e mostrando para ela uma nova realidade, uma nova alternativa, né, para se desenvolverem e proteger a sua cultura e a sua comunidade. Então, eu mais uma vez peço desculpa, é basicamente isso, né, a parte de infanticídio, né. Só outro ponto que aí eu vou ressaltar: existe um projeto de lei, né, que é o projeto de lei 1057 de 2007 da Câmara, que tentou, né, de alguma forma, colocar essas condutas nocivas na lei, né, a prática de, né, homicídio de crianças, de jovens, em virtude das questões culturais. Depois de um grande debate na Câmara, foi aprovado um substitutivo. Esse substitutivo foi para o Senado, com um projeto de lei da Câmara, né, acho que é 173, né, acho que é 173, é 119/2015. Na verdade, é isso. O projeto de lei 1057 de 2007, ele foi aprovado um substitutivo, entrou no Senado Federal como projeto de lei da Câmara, né, 119 de 2015. De 2017 a 2015, você tem praticamente 8 anos de debate, que até hoje, né, não foi aprovada essa lei. No Senado, né, já foi alguma vez colocado para votação, né, mas aí, né, é pedido vista, sai de pauta. Então, a questão é tão polêmica, a questão é tão complexa, que o Congresso Nacional não consegue chegar num consenso de como tratar essas questões. Então, na minha opinião, seria o mais justo, né, de repente, o Congresso Nacional, ele não criar uma lei que puna esses atos, mas criar uma lei que incentive os jovens, que fomente a prática, ao longo do tempo, de incentivar essas comunidades, né, de interagir com elas, que no médio e longo prazo, né, as coisas consigam mudar, é lógico, né, justamente para tentar evitar um conflito. Porque se você chega ali, botar a polícia para prender todo mundo na aldeia, com certeza o negócio não vai dar certo. Então, o melhor caminho seria isso, pegar a FUNAI, pegar outros órgãos do Estado, Secretaria de Direitos Humanos, e trabalhar visando como? Visando incentivar essas comunidades, seja no aspecto técnico, científico, né, de produção, para que consigam aproveitar o máximo da terra, né, que eles vivem,
de forma que uma criança que venha, né, nascer com essas características que se enquadram no infanticídio indígena, não venha a ser morta, não seja mais vista como sendo um risco, né, para a comunidade, e assim possam, né, ser garantido o seu direito à vida, à liberdade e tudo que a gente já entende como direitos fundamentais. Né? Eu acho que é basicamente isso. Eu vou encerrar por aqui, mais uma vez eu peço desculpa, eu estou com bastante dor aqui no corpo, inchado, por causa dessa doença, cheio de mancha vermelha aqui. E aí, tentei, pelo menos, não deixar passar em branco, né? Já que os colegas estão aí, né, bem empenhados no trabalho. No mais, eu agradeço a professora Lília, agradeço aos demais colegas do grupo pela oportunidade e desejo a todos uma boa noite e uma ótima semana. Agora eu vou tentar aqui concluir onde é que eu encerro aqui a gravação. Interromper a gravação agora. Boa noite.